A este evento. Pedimos a todos que retomem os seus lugares para darmos início, para darmos sequência a este evento. Pedimos a todos, por favor, que retomem os seus lugares para darmos prosseguimento ao ciclo de palestras. Presente nesse auditório, o ministro-presidente Superior Tribunal Militar, general de Exército, Luiz Carlos Gomes Matos, acompanhado do senhor presidente da Petrobras, general de Exército, Joaquim Silva e Luna. Pedimos, por favor, que retomem os seus lugares. Pedimos que ocupem os seus lugares para darmos prosseguimento ao ciclo de palestras. Palestra sobre o tema do monopólio ao mercado competitivo, janela de oportunidade frente à transição energética. A palestra terá o tempo de 40 minutos para a parte expositiva e 20 minutos para a formulação de perguntas. Com a palavra, o presidente da Petrobras, general de Exército, Joaquim Silva e Luna. Repetindo aqui, bom dia a todos, senhoras e senhores, nossa imprensa. Estou honrado com o convite de participar dessa atividade do nosso TM, do Superior Tribunal Militar. Começo saudando nosso presidente do Superior Tribunal Militar, amigo de longas jornadas, o general Matos. E, através de quem saúdo a todos os nossos ministros, todos conhecidos, todos amigos de outras jornadas e os demais presentes.
colocar uma lupa aqui para enxergar melhor. É como eu tenho uma limitação de tempo, e vou precisar correr, embora só tenha 36 slides, mas algum deles a gente perde tempo. Há 25 anos atrás, mais ou menos, eu li um livro, o título do livro era Obrigado pela informação que você não me deu. O título me chamou a atenção e eu li o livro, depois recomendei para algumas pessoas. Resumo da obra do livro, que ele dizia, olha, naquela época, 25 anos atrás, dizia, as pessoas estão com excesso de informação, déficit de atenção, déficit de paciência e muita pressa. Então, começa pela conclusão. Passei a adotar isso aí como um ensinamento da minha vida. Vamos fazer um pouco disso, zipando as ideias todas aqui. O título da palestra em si, ela já indica, não sei se está, ela já sugere o que nós estamos imaginando que deveria ser o foco do que queremos apresentar, passando por transição energética e saindo de um ponto para outro. Então, vamos ao principal. Petrobras é uma história de transformação permanente e superações. Aqui colocamos 4 fases, divididas de outras maneiras, para mostrar do tempo que a Petrobras tem 69 anos de existência. Começou em terra, depois para águas rasas, depois águas profundas, depois águas ultraprofundas. O que é que significa isso? Água rasa é de terra, é terra mesmo. Água rasa a hora de 400 metros, ou seja, as plataformas se ancoravam no fundo do mar. A partir daí, não mais, são flutuantes, chama de FPSO, plataforma. E depois, a partir de água ultraprofunda, vai de 1.500 metros a 7, 8, 9 mil metros de profundidade, onde se explora petróleo. Lembrar que o homem chega a 300 metros. Lá para frente, tudo é computador, inteligência artificial, aí você pode imaginar a tecnologia embutida e tem em cada processo desse aqui dentro. Colocando em termos de produção em barris de petróleo, a produção inicialmente, nesse período aí de terra, foi na ordem de 400 bilhões de barris, outros 0,4 bilhões de barris já quando passou para água rasa, 4,1 bilhões de barris em águas profundas e depois 19,7 bilhões de barris. Só para ter ideia de tempo de produtividade, permanente a partir de conhecimento adquirido e de tecnologia embutida, então aparece ali, ó, de 53 a 21, ano passado, 68 anos, se produziu 24,8 bilhões de barris. 68 anos. De 22 a 50, nosso planejamento estatal está previsto, vai produzir muito mais do que esse período aí dentro, no espaço de tempo de 28 anos. Para ter ideia de produtividade, o que é que significa operar no pré-sal, em águas profundas, etc. O ano passado, produzimos 1 bilhão de barris de petróleo. Se colocar esses 28 anos, já ultrapassaria para 28 bilhões. Como a tendência nossa é crescente, cada ano produzir mais do que produziu no ano anterior, a gente tem ideia de resultado. Esse é o próximo dos slides que eu considero relevante para entender a Petrobras. Entendendo isso, entende a empresa. A Petrobras de ontem e a Petrobras de hoje. Evolução para a abertura do mercado. Então, até 1997, existia o monopólio. Então, em 1997, a Petrobras deixou de exercer o monopólio e passou a competir livremente. Passou a competir livremente a partir de 97. 25 anos se passaram já. E aqui a abertura do mercado. O que é que temos aí? A Petrobras conduzia antes, ela executava pesquisa, exploração, refino, transporte, exportação, tudo era monopólio da Petrobras, sem concorrência no setor. A partir da abertura do mercado 97, a lei do petróleo, que é essa lei daí dentro, fica estabelecido um regime de livre concorrência no mercado. A Petrobras concorre livremente no mercado com qualquer outra empresa. E também os preços passam a ser determinados livremente pelo mercado. Lei de mercado, livremente. Essa dificuldade nós temos passado 25 anos, a Petrobras tem dificuldade de explicar isso para a sociedade, que ela compete livremente com qualquer ente do mercado. Eu coloquei a ideia
o emocional, o racional. Já conversei com autoridade de alto nível, conversando com a pessoa, explica isso aí, ele entende, acaba de entender, está no racional, aí ele muda para o modo emocional e começa a perguntar, mas por que não baixa o preço do petróleo? E por que não coloca não sei o quê? Por que não faz política pública? Por que não faz não sei o que lá e tal? E no meu caso específico, que vim de Itaipu, lá podia fazer política pública, por que você estava lá, fazia, agora não fazia isso aqui? Por causa disso, que é lei. E vamos ver quais são as leis que amarram a empresa aqui. Isso eu considero ainda mais importante que o slide anterior. A Petrobras é uma empresa pública, tem administração indireta, classificada como sociedade de economistas. Em termos de legislação, são 4 leis. Uma delas é simplesmente a Constituição Federal, artigo 173, que diz que a Petrobras deve atuar como uma empresa privada. Ela tem que atuar, deve atuar como empresa. A Constituição determina isso aqui. A outra, a lei do petróleo, que diz que deve praticar preço de mercado, concorrência com outras empresas, praticar o preço. Isso é a lei que determina. E as outras leis, a lei das estatais, que é muito mais conhecida por nós, de 2016, a lei de sociedade anônima, dizendo que, ó, se a Petrobras for o seu acionista majoritário, quiser que a Petrobras pratique o preço diferente dele, ela faça um contrato com a empresa e depois faça o ressarcimento daquela diferença que houve. E isso foi feito em 2018 na greve dos caminhoneiros. Muita gente participou desse momento, e depois foi ressarcida a Petrobras e as outras empresas que importaram também, só a Petrobras, empresas que importaram também, pagaram um preço maior, então foi ressarcido. A Petrobras recebeu naquela época 6,8 bilhões de reais pelo ressarcimento por ter praticado um preço abaixo daquele do mercado. Então, é a lei que determina. É a lei que não está na vontade do presidente, do diretor, não é nada disso. É a lei que determina, se deve agir dessa forma. Esse é outro dado que ele é significativo. É significativo. Qual é o capital social da empresa? 37% é da União. 63% são acionistas da empresa. Mas vocês mandam dinheiro para o exterior quando paga dividendo? Não. 850 mil acionistas hoje. 650 mil são brasileiros. 750 mil são brasileiros. Muitos deles depositam lá o seu FGTS e suas esperanças. Esperando lá no final depois eu botou o slide aí. No final do mês, quando tiver um balanço, receber algum trocado de alguma coisa. Porque senão ele vai para outra área. Ele vai para Vale, para outra área que pague dividendos. Tem a obrigação de estar colocando dinheiro pela Petrobras. E depende desse recurso. Agora depende menos. Já está pagando esse dividendo. Talvez seja o órgão mais controlado do mundo aí, em termos de controle. Nós temos 21 órgãos de controle. Quem imaginar controla a Petrobras, pega informação. E aqui tem nacionais e internacionais. Como ele está no mercado de bolsa nos Estados Unidos, então deve. Porque tem aqui a CFF, TCU, CGU, aqui é o Congresso Nacional, a CVN e a SEC. CVN a gente tem contato com ela todos os dias. Qualquer coisa que sai de Bauru, manda consultar. Essa informação privilegiada, o que é que aconteceu? Processo um atrás do outro. A SEC é a CVN americana, a Security Exchange Command. Então, o Departamento de Justiça dos Estados Unidos, o KPMG, o CAD, a ANP, todos esses órgãos todos aqui. Temos um conselho, tem uma Assembleia Geral de Acionistas que se reúne agora no próximo dia 13 de abril. Tem os comitês internos, temos uma diretoria de governança e conformidade que é independente. Ele é independente, é procurada por headhunt, entra na empresa, ela é independente, se liga com o conselho, se liga com qualquer um dentro da empresa e presta informação a quem gostar, seja outro. Né? Então, um órgão independente. Então, o que é que nós temos aqui? Uma estatal de capital aberto com 63% do capital privado. É essa empresa que a gente tem que cuidar dela para dar resultado e não pode. Tem responsabilidade social? Tem. Pode fazer políticas públicas? Não. Pode fazer política partidária? Muito menos ainda. Então, esse é o que nós temos aí como empresa para cuidar. Fica difícil para a cabeça de muita gente entender, mas por que não faz isso? Por que não comunica dessa forma? Eu acho que está falhando na comunicação. Não, a empresa não pode fazer política partidária. A empresa não pode fazer política pública. Não pode fazer. Não pode, é a lei que não permite isso aqui. Então, fica aqui a empresa estatal, vestida de privada, né? De empresa privada, e a empresa privada é vestida de empresa de estatal. Vamos para frente. Não vou descer detalhes, mas o ano passado, sobre isso aqui, foi prêmios do ano passado, em termos de conformidade e governança. O ano passado, 9 prêmios de conformidade e governança que a empresa tem. E de sustentabilidade, recebidos no ano de 2021. Desses prêmios aí, tem até o da Moody's aqui, que nos coloca, a empresa tem um nível, o BA1, que é superior ao do Brasil.
em termos de credibilidade. A empresa tem mais credibilidade, o próprio país. Está dito ali, colocado, preço entregou ano passado. Então, está bem cuidada, tem uma governança muito forte, não tem lugar para aventureiro, não cabe. A mandoria só não fazerão, as decisões são tomadas, são coletivas, é uma vontade coletiva que tem, e passa por várias instâncias, vários críticos, até que chegar a uma decisão. Então, não há monopólio, insistir com essa ideia. A Petrobras não é a única supridora do mercado. Vamos ver isso aqui, com relação especificamente a veículos leves. Aqui 80% são flex da empresa. Veículos leves, olha, gasolina, a Petrobras é responsável só por 42%. Então o preço da gasolina só 42% é Petrobras, não é. Isso é falando de gasolina A, aquela que não está misturada ainda, o anido, que vai lá para... Então não é. Ali tem GNP, tem etanol hidratado, que vai misturar, tem anidro, que é vendido para abastecer o carro direto. O ano passado, praticamente ninguém que tinha carro flex abastecia com etanol, porque ele estava muito mais caro. E como é uma commodity, eu posso fazer escolha. Então, o petróleo também é commodity. Também está no livre mercado, mas tem um tratamento diferenciado. Aqui, o diesel é um pouco mais, a produção da Petrobras 64%, importação e produção de outro 23%, e biodiesel, aquele que é misturado no coisa, 13%. 13% não é aquela quanto você tem que colocar, 13% é quanto que é produzido fora, trazido de fora. Esse 13% hoje está em 10% da mistura, mistura de 10% e 13%. E tem quem importa. Hoje aqui são as principais importadoras. Quando a empresa tem interesse em saber como é que está o mercado, em termos de sondagem de preço, está sempre um pouquinho mais abaixo, tem uma principalidade, vou falar daqui a pouco. A gente consulta essas empresas aqui, ó, a Vibra, a Ipiranga, a Raiz, como é que está a importação de vocês? Como é que está? Olha, está difícil, porque nós vamos comprar mais caro para vender mais barato dentro do Brasil. Grosso modo, isso aconteceu recentemente, quando tivemos que fazer esse aumento de preço. Petrobras acompanha preço de mercado. Preço é resultado do equilíbrio entre oferta e demanda. Eu sei que é uma deboche falar isso para os senhores, mas é preciso dizer isso aqui. Às vezes o óbvio tem que ser recalcado, repisado, para a gente ficar sabendo. Mas é isso mesmo. Então, importante isso aqui saber. Se fala toda hora, mas a Petrobras segue a PPI. O que é a PPI? É política de preços de importação. É de importação. E é apenas uma referência, pelo amor de Deus, é uma referência. Nós ficamos agora 57 dias sem mexer em preço de combustível. Foi mexido no dia 10 de janeiro, agora, semana passada, só alterou o preço. Nesse momento, o preço saiu de 82, o barril do Brent chegou a 137, se mexeu no preço. Qual foi o que definiu a manobra? Definiu a manobra, foi exatamente... vai ter desabastecimento. Ninguém consegue importar mais a um preço mais caro para colocar aqui dentro. Aquelas empresas que eu coloquei ali embaixo, dizendo que eu não tenho como importar. Vou parar de importar e vai faltar. Informamos o governo, participei de reuniões, expliquei isso aí. Depois de toda essa confusão que a mídia tem feito, divulgando. A mídia não, tem sido feita por informações de interesse duvidoso. Então, a PP é aquela referência. O que é que chamam de referência? Para ficar bem claro que estou chamando. O que é referência? Mas todo mundo aqui tem um pai, uma mãe, um tio, um professor, um amigo, que é uma referência para ele. Pô, esse cara é uma referência para mim. Eu quero tratar de tal valor, trato de fulano de tal. Esse cara é uma referência para mim de valores, referência de autoridade, de honestidade e tudo mais. Se eu disser aqui, olha, João é alto. A primeira pergunta que vai fazer qual que é? Qual a altura de João? Quer saber a referência, pô. É 1,80 m. Ok. Se for para piloto de Fórmula 1, ele é alto, realmente. Se for para ser jockey, ele é alto. Agora, se for para jogador de basquete, ele é baixo. Então, a referência serve para isso. Essa é a referência que a Petrobras usa quando fala de PPI. Queria deixar esse assunto bem recalcado, bem discutido, quando ninguém falar de PPI. Não, porque segue a PPI, segue o preço internacional, produz em real. Não tem nada disso. Primeiro, que é uma commodity. E segundo, que isso aí é uma referência. Apenas o preço é uma equação e o PPI é uma das variáveis dessa equação. A gente se baseia, grosso modo, nesse termo da variável, desses três itens aqui. No mercado externo e interno. O interno está abastecido, no mercado externo, como é que está o preço lá fora? Coloca Estados Unidos, coloca Europa, coloca Ásia, os três mercados. Nós temos escritórios desses mercados todos aí, para trazer preço, não recebemos pela mídia, a pessoa visualmente que diz. A parte da competição, importação, chamando o market share, o espaço que eu tenho no mercado para negociar, ora, ninguém está comprando o nosso combustível. Então, tem alguém comprando mais do que tem alguém importando mais, tem controle do nosso mercado. E também a variação
estrutural e conjuntural. Não passa a volatilidade. Então, o preço está oscilando, para no preço que está, mas se está perdendo, não para. Porque está. Quando se estabelece um patamar, se faz alteração para cima ou para baixo. Tem muitas alterações que são para baixo, o preço do petróleo. Então, a referência disso aqui é quando se estabelece. O que é que aconteceu agora nesse período, quando começou a guerra lá no leste europeu? Quando começou aquilo ali, o que aconteceu? A gente teve um crescimento permanente. Então, não havia um patamar de estabilidade. Foi crescendo, chegou num ponto, já estava $137 o barril. A gente tem a referência anterior de 82. Aí tivemos que conversar, isso vai ter que estabelecer um aumento. Na época, era metade do valor, e quando se estabiliza, para saber qual o valor, com que ele vai ficar, que patamar vai ficar. Então, eu demorei um pouquinho mais nesses dois slides, porque isso aqui eu acho que é relevante. Aqui é só botar questões conjunturais e questões estruturais. Problemas diferentes, soluções diferentes. Lembrar que em 2020, o preço do petróleo dos Estados Unidos ficou abaixo de zero. O preço do petróleo do barril ficou abaixo de zero. Se pagava nos Estados Unidos para depositar em navios, depois se pagava, o dono depois pagava para depositar, para poder desovar seus estoques lá dentro. A Petrobras teve prejuízo 3 trimestres seguidos. Teve um lucro no último trimestre e recuperou um pouco, porque pratica a preço de paridade internacional, ele interfere muito nos preços da Petrobras. Aconteceu o inverso agora aqui, nessa guerra no leste europeu. Então, tem soluções que precisam ser tomadas para um momento. Essa redução do diesel, auxílio para a GLP, a própria aprovação do PL 11, a aprovação do PL 147, que não tiveram nenhum efeito ainda. Né? Nenhum efeito ainda sobre preço, sobre custo, sobre nada. Mas estão aí, então mesmo um movimento está sendo feito para um período definido. Isso aí, tão logo passa esse efeito da guerra, tão logo passa o efeito da Covid, tão logo passa o efeito do ano passado, que nós tivemos uma crise hídrica violentíssima. Aí a empresa teve no caso da Petrobras, que se virar em trazer gás para o Brasil, que estava faltando. Aqui, a Petrobras, só para dar uma ideia, ela explora hoje e produz petróleo em 19 bacias. A produção dela dá cerca de 1 bilhão de barris, e hoje tem mais de 80 grandes empresas explorando petróleo no Brasil. Então não é monopólio. Tem 80 empresas competindo com o Brasil na exploração de petróleo aqui dentro. Isso aqui é exploração e produção. Refino, a quantidade é menor. A quantidade de gente que trabalha em refino, porque o refino, o retorno é bem menor. Aqui estão as áreas na parte do offshore, na parte de mar, e a parte de terra ali também. Nosso foco está no pré-sal. Está aqui, ó, nessa área aqui dentro. Nós vamos falar depois por que o foco no pré-sal. Aqui é um caminho que a Petrobras já foi do poço ao posto. Hoje ela não vai ao posto. Parece aí posto que ela diz BR, aquilo ali é marca, é contrato de marca que faz, tem nada a ver com Petrobras. BR, não sei o que lá, aquilo tem nada a ver com Petrobras. Não tem nada mais com distribuição, não tem, até com transporte de conduto, ela sai hoje só a conduto, que vai a TBG, que sai da Bolívia e vai até o Rio Grande do Sul. Já saiu dos outros, e vai sair do restante. Está saindo agora, vai ficar só com a exploração, produção e refino com a metade do refino. Vai sair de tudo isso. Isso é decisão tomada junto com o CAD. Não foi invenção própria, não foi o cara fez gestão de portfólio, mas isso é decisão tomada. Ela não se autoproclamou, não quero mais fazer isso. Não, foi decisão tomada. Você tem que abrir o mercado. Então está sendo feito, está cumprindo decisão jurídica, vamos dizer assim. Né? Então, só colocando aqui, na parte de exploração, nós temos ali 10 anos, uma molécula de gasolina, para sair, na hora que eu vou lá, eu compro a oportunidade de participar de um leilão. Quando eu participo do leilão, igual todas as empresas, participam juntos. Nós concorremos agora com o CEP-Atapu, ficamos de fora de um, conseguimos entrar por poder de preferência e colocamos o valor. Você já paga para correr risco. Então eu vou explorar. Qual era a chance anteriormente de perfurar um poço e encontrar? 30%, 70% era de insucesso. Coloca R$1 bilhão ali dentro e não tem nada. Chega lá, enquanto gás, não tem óleo nenhum. É isso. Então, participa disso aqui. Depois que feito isso aqui, hoje subiu já a tarola 50%, porque tem muita tecnologia embutida. Aí vai para exploração, desenvolvimento. Uma molécula dessa, de pesquisar até chegar na bomba de gasolina lá, leva em torno de 10 anos. Se fosse colocar o valor
apropriar o valor da molécula dessa, chegaria lá na ponta, logicamente, ali com $100 mais ou menos. Uma gota de gasolina, uma molécula dessa. Por que não é? Porque tem escala. Mesmo que monta uma padaria para fazer 10 pães, ele vai produzir o pão muito caro, mas se ele produzir 10 mil pães, o pão dele vai baixar o preço. Então, o ganho está nisso aqui. E é uma operação de risco, de todos os sentidos, risco de vida, risco de tudo, pela profundidade que se opera. Isso é desconhecido. Tem a parte de produção, quantidade de plataforma que nós temos, a parte de navio, 131, que vale quase uma marinha, quilômetro de duto, refino, são 13 unidades, ele acabou de vender outro, está com 12 unidades agora. E aqui são as profundidades que se opera. Vamos lá. Só para mostrar o que é que temos hoje de refinaria. Não vamos aprofundar esse assunto, não. A ideia das 13 refinarias que tinha, isso aqui é um termo de cessação de conduta com o CAD, assinado para a abertura do segmento de refino, aumentando a competição com os novos agentes. Esse acordo veio de quê? Acordo por causa de alguma coisa. Em 2018, teve uma ação da Abicom, que a Petrobras estava praticando o preço abaixo do preço do mercado, dificultando a concorrência. Então vocês têm que abrir o mercado. Sai de mercado isso aqui. Tira uma multa bilionária, a multa excesso, vocês vendem 8 refinarias. Se o acordo foi feito, estamos honrando o acordo. Atualmente foram 3 estão na portaria, aparece esse aqui. Ó. A ideia era ficar com 5 refinarias só das 13, são essas 5 que estão aqui, 4 em São Paulo, 1 no Rio de Janeiro. Essas aqui que estão em azul são vendidas, na verdade, entregues somente a da Bahia, que está praticando um preço acima do nosso. Quem vê matéria de jornal já vê que o preço está acima do... E essas 3 aqui estão em processo aqui de venda. Uma com a venda concluída e outra ainda não. Aqui aparece, as que ficam com a Petrobras são essas daqui. A previsão que a gente faça aí 2, 3 anos, dependendo do mercado. Com esse susto que está sendo tomado agora, fica mais difícil saber em conseguir honrar esses prazos. Produtos da Petrobras são commodities. Isso aqui também eu posso passar galope. Commodities, então, que define o preço do mercado, é o boi, é o gás, é a soja, é o café, é o açúcar. Ano passado, quando decidi que o açúcar estava mais barato, o valor era maior para a China, caso concreto, faltou etanol. O etanol ficou muito caro. Por que ninguém me impõe que eu tenho que fazer, produzir etanol, produzir açúcar, produzir açúcar. E o etanol estava caríssimo, ninguém abasteceu o carro com etanol ano passado, porque estava caro realmente o etanol. Agora começa a equilibrar o mercado e vai mudando um pouquinho disso aqui. Né? E está aqui. O equilíbrio vem de preço competitivo. O Brasil é um país continental, que consome mais combustível do que produz. Aqui não existe monopólio. E outras empresas, assim como a Petrobras, também produzem e importam combustíveis. Por exemplo, mais da metade do combustível que abastece carros e motos é fornecido por outras empresas, e não pela Petrobras. E olha que o refino da Petrobras está operando com utilização elevada, a maior dos últimos 5 anos. Preços de mercado asseguram o funcionamento e o abastecimento do país, promovido por diversas empresas. Aqui no Brasil não existe monopólio. O preço do petróleo e dos combustíveis registrou expressivas altas nas últimas semanas no mundo todo. Ainda assim, a Petrobras não repassou imediatamente, pois não transmite volatilidade e sabe da importância de contribuir com combustível acessível. A Petrobras ficou 57 dias sem reajustar gasolina e diesel e mais de 150 dias o gás de cozinha. O último reajuste foi necessário para manter o fornecimento por todas as empresas, mitigando riscos de desabastecimento. Hoje, a Petrobras produz e seguirá produzindo petróleo e combustíveis com responsabilidade e segurança, fazendo a sua parte para um Brasil com maior segurança energética. Para a Petrobras, transparência é fundamental. Nós produzimos uma quantidade grande desses filmetes, a partir do ano passado, exatamente para divulgar, para tornar, costumo dizer, a Petrobras não é autoexplicativa, ela tem que se informar. O óbvio nem sempre se vê, então uma quantidade grande. Mas eu vi pessoas dizer, mas a Petrobras não se comunica, pelo amor de Deus, o que mais tem feito é se comunicar. Abrir qualquer site da Petrobras tem. Ela não tem recurso para fazer, ela não tem porque não é autorizado, ela tem, para fazer divulgação disso aí, não pode fazer propaganda, ela faz publicidade dos seus bens, e voltado para aquilo que ela produz. Então tem muita informação. Aqui falar só rapidamente sobre o preço, né? Foi feito também um filme sobre isso. O que é no dia de hoje, porque está aí o preço médio, essa é a informação da ANP, do preço da gasolina na bomba. O que corresponde à Petrobras para a parcela aqui, o que cabe à Petrobras? Para
custo de produção, refino de óleo, investimento, juro da dívida, foi a empresa mais endividada do mundo, imposto e participações governamentais. O valor é esse. Essa outra parte aqui não é Petrobras, e está incluído nesse valor aqui dentro. Isso aqui vale semelhantemente para o diesel e vale em valores diferentes e vale também para o gás. Então o valor Petrobras é bem menor do que é colocado aí dentro. Quando aumenta o preço, não é Petrobras. E observem agora aqui reajuste de preço. Essa tabela aqui é bem ilustrativa para ver o que é que a sociedade sente na pele, o que é colocado como sendo Petrobras, que não tem nada a ver com a empresa. A variação de preço é na bomba. Aqui. O ano inteiro de 2021 foi 0,92 pela Petrobras, da parcela Petrobras. Para o consumidor, 2,5 por litro, reais. Isso aqui considerando variações menor que 1 centavo. Que é maior que 1 centavo, aliás. Reajustes foram feitos 16. Para o consumidor foram feitos 41 reajustes. Nada com Petrobras, nada a ver com Petrobras. Aumentos, 11, Petrobras, 34 feitos na bomba. Redução, Petrobras reduziu 5, aqui tem 7. Aqui quando passa da metade do estado, é considerado como sendo geral. Então, isso aqui passa uma percepção como é que a sociedade percebe aumento de preço. Esse aqui é outro dado também, que é conhecido de todos os senhores. Importância de praticar preço de mercado. As empresas ou países que liberaram combustíveis, o que é que tiveram? Perda de capacidade de investimento. Aqui colocamos só esses países do nosso entorno aqui dentro, Venezuela, Bolívia, México, aqui, para a gente ter uma ideia de o que é que eles perderam em capacidade. A parte mais gritante, logicamente, é a Venezuela. Realmente está reduzido a quase nada, porque não tem como investir, não tem como fazer manutenção de refinaria, não tem como fazer nada, ela vai acabando. O próprio pessoal vai indo embora, ele vai sendo puxado, porque é um pessoal muito técnico, sendo puxado para outras áreas, não tem capacidade. Se quiser retomar hoje a refina na Venezuela, a produção, vai levar 5 anos para começar, porque tem que retomar tudo de novo, não é uma coisa que acende um fósforo, vira a chave e está funcionando. Não funciona. Então, o risco que o Brasil não pode correr de querer tabelar preço de combustível. Né? Preços artificiais fragilizam o mercado. É um pouco mais do que eu estou dizendo aqui. Ó. Nós temos questões jurídicas da ordem de 31 ações que foram contra a Petrobras durante o período de 2010 a 2015. Ali, essas ações foram um período que o preço do combustível ficou caladamente tabelado, ficou justo. Deu um prejuízo de 40 bilhões de dólares. 40 bilhões de dólares. Dessa dívida monstra que a Petrobras teve, foi tabelamento de preço, que foi feito ali dentro. Foi feito na surdina, foi feito. Decisão tomada. E aqui ainda tem processos que não foram julgados. Risco de desabastecimento, porque aí ninguém vai querer importar um combustível mais caro para vender o mais barato. E também a instabilidade regulatória nos preços. Afasta o investidor. Nós tivemos, eu coloquei aqui como um exemplo, o ano passado teve um leilão com 92 áreas para venda, foram vendidas 5. Exatamente num período que estava tendo uma decisão, a gente teve que aumentar um preço em função de alguma coisa. Então, o mercado começa a ficar com medo de intervenção no preço da empresa, intervenção, alguma falha que sai aí do modo diferente. Todo mundo se recolheu, não participou de nada. 92, um leilão, apareceram 5 pessoas. Não vou correr isso. Por que eu vou investir num país que não tem estabilidade jurídica? Então, pula fora. Petrobras reduziu significativamente seu endividamento. Isso é um dado significativo, estou falando de bilhões de dólares. Esse quadro aqui. Em 2015, quando acabou aquele período da Lava Jato, a empresa da ordem de 160 bilhões de dólares, aí dentro, 900 bilhões de reais, um pouco mais, era a empresa mais endividada do país. Mais endividada do país. Encontrar quem empresta algum dinheiro, porque a União não entra com 1 centavo dentro da empresa. Para nada, para pagar nada, tem recurso próprio. Ela tem que se endividar, ela tem que fazer uma gestão de portfólio, tem que vender muito ativo, a famosa desalavancagem, que o pessoal, um termo que a gente usa muito aí, ela vendeu tudo que é posto de terra, vende o que tiver para poder fazer, reduziu o seu quadro de efetivo de pessoal, fez um trabalho grande. E continua fazendo até o dia de hoje, isso aí não mudou não, continua até o dia de hoje, desalavancagem. Aí saiu caindo, o ano passado, chegamos à dívida, que é chamada a dívida saudável para a empresa padrão da Petrobras, que é da ordem de 60 bilhões. Disso aqui, metade dessa dívida é aluguel de plataformas.
Isso entra, como é um contrato de longo prazo, entra como dívida, porque ela tem uma dívida com aquela empresa que tem que estar pagando. Então, ela é computada como dívida. Foi uma decisão que a empresa tomou, que eu acho que sábia, a partir desse momento do endividamento que ela começou a saldar. Considere os seus compromissos que tem como sendo a dívida sua. Então, era considerado como dívida. E essa outra parte aqui são contratos com bancos que são feitos. Então, hoje a empresa está saudável e atingiu esse patamar com 1 ano e meio de antecedência. Por exemplo, a estratégia dela era para final de 22. No ano passado, em setembro, nós alcançamos esse patamar. Aí tem redução de dívidas, significa que aquele recurso que eu investia, eu entregava para o banco, eu passo a fazer investimento, para aplicar em outra coisa. Vamos aqui mais adiante. Isso aqui também, rapidamente, uma receita que ela coloca, ela faz investimento, paga tributo ou paga dividendos. Dinheiro só tem 3 caminhos na empresa. Não fica capital. Mas se ela teve um lucro de 100 milhões, 100 bilhões ou 30 bilhões, não faz muita diferença. Para a empresa, faz o que ela vai fazer com esse dinheiro. Por que não faz diferença? Porque ela só tem 3 caminhos de dinheiro. Ou ele está pagando dívida, ou está pagando investimento, ou está pagando royalties. Ou pagando tributo, ou está pagando dividendos. Ela não tem outro caminho, ela não deixa o dinheiro em caixa. O dinheiro em caixa é o mínimo para circular a despesa do período ali dentro. Fica rodando ali dentro. E é um valor pequeno, 5 a 7 bilhões ali de dólares. A gestão toda ela tem que ir para lá. E ela faz isso aqui. Vamos ver. Transformar capacidade técnica em riqueza para todos. Assim é o ciclo virtuoso da indústria de petróleo. Bora saber mais? O primeiro passo é garantir o direito de procurar o petróleo. Para isso, existem os famosos leilões das áreas exploratórias. Descomplicando, as empresas interessadas pagam ao Estado uma quantia para ter o direito de pesquisar o subsolo e, caso encontrem um reservatório, poder explorá-lo. E a Petrobras torna isso possível, aliando tecnologias de última geração com um conhecimento profundo da geologia brasileira. Mas esse é só o começo da história. Colocar em produção um reservatório de petróleo leva em média 5 a 10 anos de muito investimento. Sistemas submarinos, perfurações de poços, a própria construção das plataformas, entre outros. Só a Petrobras, nos próximos 5 anos, investirá 300 bilhões de reais para produzir petróleo e gás natural no Brasil. E o melhor de tudo é que, junto com isso, vem a geração de empregos, a arrecadação de impostos para financiar serviços públicos e desenvolvimento de toda uma rede de fornecedores. Para garantir a renovação constante desse ciclo virtuoso, seguimos trabalhando para uma Petrobras eficiente, competitiva, capaz de continuar reinvestindo em novas aquisições e abrindo novas fronteiras exploratórias. Uma plataforma de petróleo é uma verdadeira plataforma de investimentos, onde no fundo, todos ganham. E aqui em cima também. Transparência é fundamental para a Petrobras. A Petrobras, mas só, logicamente, contribui ainda mais com o Brasil nesses tempos desafiadores. Uma empresa é uma organização social. O que impacta a sociedade, impacta a empresa. Parece muitas vezes que ela é indiferente. Que tem de investimento feito em gás, distribuição de bujão de gás, Bolsa Família, é uma loucura. Só que ninguém faz propaganda disso. Não fazemos propaganda disso. Isso é feito em torno das refinarias. Porque primeiro chegou em Petrópolis, quando começou a ter foi a Petrobras lá, com recurso, com colchão e tudo mais. Sim, não foi propaganda de nada disso aqui, não foi nada. Tem distribuição de um monte de coisa. Então é feito. Então o que impacta a sociedade, impacta a empresa sim. Só para mostrar, olhando o ano de 2021, pagamento de tributos em 21, 23 milhões por hora. A cada hora, 23 milhões. Nós estamos aqui quase 40 minutos. Daqui a pouco completo 23 milhões que a Petrobras está pagando aqui, de tributos. Esse é o valor que a gente coloca aqui dentro. Investimentos aqui dentro, 21. Pagamento de dívida, 157 bilhões. Por isso nós atingimos aquela, com 1 ano e meio de antecedência, fizemos uma pressão grande. Aí tem desinvestimento da ordem de 4,5 bilhões foi desinvestimento, coisas vendidas. É poço de água rasa, poço em terra, que não interessa mais. Tem refinarias, que foi vendida aquela da Bahia. E aqui são os valores que são colocados. Isso implica, a Petrobras responde hoje por 4% do PIB do Brasil. Então a empresa precisa ser cuidada de brasileiro, de todos nós, então precisa ser cuidado. Então, muitas vezes sai algumas coisas atravessadas, a gente está jogando pedra no próprio país nosso. Né? Complicado. A Petrobras voltou a pagar dividendos, isso aqui é importante. Dividendos é uma obrigação legal da empresa.
Ela não paga para pagar, expliquei já, quem são esses acionistas? Acionista é brasileiro, está aqui dentro, colocou o FGTS dele lá dentro. Então, era obrigado a pagar aqui. O acionista majoritário recebe 30%. Veja aí os anos que ela pagou zero. Pagou porque não tinha. O dinheiro que ela arrecadava era para pagar dívida, para pagar juros. E para investir tinha muito pouco recurso aqui. Então, foi melhorando. O ano passado, atingimos esse valor aqui dentro. Direto ou indiretamente, todos os brasileiros são acionistas da Petrobras. De que maneira que ele é acionista? Porque comprou a sua ação, a empresa tem ação, ou porque ele recebe através de dividendos. Cai na condessa e pode ser colado em polícia faz público, pode fazer lá aquela bacia do Nordeste, a transição de São Francisco, pode fazer uma ponte, pode fazer uma estrada, sim, com recurso de Petrobras, sim, pode fazer uma escola, um hospital, sim, com recurso, porque cai no tesouro, na conta única, usa como quiser. 220 bilhões estão colocados. Aqui a União recebeu esse valor. Então, até então, todo caixa excedente pagava dívida aos bancos. Aqui também sobre lucro. Ouvi aqui, foi colocado. Eu coloquei essas informações, algumas, para responder perguntas que estão rodando por aí na cabeça de muita gente, que tem informação truncada. Lucro da Petrobras colocando as empresas mesmo, que tem um padrão Petrobras aí, como Total, Shell, Exxon. Petrobras está no meio ali, 7,8%. E esse 7,8%, colocando o preço de dívida aí, que é em torno de $6, isso aí corresponde a 1,8% mais ou menos, perto de 2%. O lucro. Esse lucro é para pagar dividendo, para fazer investimento, tudo isso. Vamos apresentar daqui a pouco, uma das grandes preocupações da empresa é ter que investir uma quantidade todo ano, porque ela sobe a escada que desce. Você deve imaginar o quanto de investimento é necessário para produzir o combustível que chega até você. É um investimento bilionário. O lucro da Petrobras em 2021 pode parecer muito alto, mas na verdade não é. Ele é compatível com o tamanho do investimento. Hoje a Petrobras é uma das empresas que mais investe no Brasil. Para entender o tamanho do lucro, precisamos olhar o percentual. Você sabe qual foi a taxa anual de retorno do dinheiro empregado na operação da Petrobras em 2021? 8%. Apenas 2% acima do custo da sua dívida. Um retorno justo. Além de justo, é um retorno para todos. Mais da metade do caixa gerado pela Petrobras retorna para a sociedade, através de tributos, participações governamentais e dividendos para o Estado. E este é um enorme motivo de orgulho para todos nós. Em 2021, pagamos por hora 23 milhões de reais em impostos e tributos. Geramos cerca de 10 mil empregos para cada 1 bilhão de reais de investimentos em exploração e produção. Estamos investindo mais de 70 bilhões de reais por ano. Estamos beneficiando mais de 4 milhões de pessoas com aquisição de gás de cozinha para famílias vulneráveis. Fizemos também doações para milhares de famílias que sofreram com as fortes chuvas de verão. Tudo isso porque o que importa para o Brasil, importa para a Petrobras. Petrobras. Energia para transformar. Aqui uma passagem muito rápida sobre transição energética, porque é um tema hoje que está na moda, na mídia, e é uma realidade. Transição energética é uma realidade, não tem como fugir muito dela. País que tem em desenvolvimento, isso aí deve atrasar mais um pouco. Petróleo continua sendo uma boa oportunidade, combustível fóssil ainda vai durar algum tempo, tem uma janela maior de oportunidade, mas só para dar uma passada rápida. A transição energética, aqui segue o nosso planejamento estratégico de 22, 26, ele já está ancorado nesse compromisso com a descarbonização. A Petrobras é uma das líderes na área de exploração e produção com relação à emissão de baixo teor de carbono. Chamam de dupla resiliência. Então, quer dizer, até $35 por barril, o barril hoje está mais de 100. Até $35, a Petrobras é competitiva. Ela é competitiva desse valor, ela consegue pagar suas dívidas, consegue pagar suas contas, consegue investir. Então, o planejamento nosso é feito para chegar até esse número, até $35, a Petrobras é competitiva, explorando o pré-sal. E tem baixo carbono, a intensidade de CO2 no mundo é a ordem de 70% maior do que é produzido no nosso pré-sal. Em torno de 70 kg de CO2 por barril contra 10, que é o que a Petrobras produz. Então, essa guerra de descarbonização, você não está investindo em eólica, não está investindo, estamos pesquisando tudo isso. Mas, no momento, nós temos já esse dever de casa feito, já está feito. Então, agora tem que aproveitar essa janela de oportunidade, enquanto o combustível fóssil ele é útil, é importante. Tá? Investimento de 2,2 bilhões em projetos. Aqui tem biorefino, inovação de IP, pesquisa e desenvolvimento de combustíveis renováveis, e por aí vai. Esse compromisso em atingir a net zero,
entrada de emissão. Nós temos assinado com o Acordo de Paris, através do OGCI, que é um grupo de empresas do mundo inteiro, tem um compromisso assumido. O compromisso é colocado com muito cuidado. Isso se junta 12 CEOs para decidir isso aqui. Uma palavra, você leva 2 dias para escrever a palavra. A palavra colocada fica aqui, que é ambição de atingir. Compromisso, tira fora. Não, eu tenho uma ambição, quer dizer, eu tenho intenção, tenho a vontade de fazer isso aqui. Porque não querem assumir um compromisso e depois ser cobrado por esse compromisso. Então, ficou na ambição, mas todo mundo está correndo nessa direção aqui dentro. Você também desconta. Escopo 1 e 2 é aquilo que está sob nosso controle, exploração e produção. Aquilo que a gente vende, a ideia é conversar para que eles também se comprometam igualmente. Aqui está a área do pré-sal, onde a empresa vai ter que se focar. Exploração e produção nessa área, aqui também uma área em Sergipe, águas profundas, e estamos começando a perfurar no segundo semestre, nessa área que chamamos de margem equatorial. Haja vista que há produção grande aqui já na área da Guiana. Então se espera que ali também se tenha alguma produção. Pode ser que aqui seja um novo pré-sal. Aí vamos ter uma produção grande para o futuro. Ainda em transição energética, é uma realidade limitada pela racionalidade de tempo, então estão usando a expressão de ter pressa no pré-sal, exatamente para essas vantagens que tem o pré-sal, baixa emissão, grandes reservas, alta produtividade, e fazemos, nós chamamos de gestão de portfólio. Isso é uma operação militar, é centralizar na frente principal. Eu foco ali, escolho a frente principal, deixo o resto de lado. Então, eu estou focado no meu ataque principal ali dentro. Então, focar nesse momento, uma janela para a exploração e produção em torno de 30 a 40 anos. Porque uma plataforma dessa, é aquela que estaria aparecendo, era entre contratar e colocar funcionar 5 anos. Depois que ela começa a operar, fica em torno de 20, 25 anos operando. Depois é dar destino para ela. Aqui mais de 30 bilhões de recursos para investimento, 84% de desenvolvimento da produção. Nós temos hoje 15 plataformas sendo iniciadas. 15 plataformas, o mundo inteiro tem 34 plataformas sendo construídas. Nós temos 15. Dessas 15, 12 já estão contratadas, já estão em produção, está empilhada aí. Vamos entrar em produção. Imagina o que significa isso em termos de produção de petróleo para o Brasil, esses curtos janelas de tempo. Sempre procuramos fazer isso aqui em parceria com aquelas grandes empresas. A gente divide risco, divide oportunidade, divide lucro também, mas também divide tecnologia. Ontem eu recebi o CEO da Equinor, eu não consegui ir na CERUIC, lá nos Estados Unidos, porque foi o dia que começou a ter esse problema, 2 semanas atrás, eu fiquei aqui e tinha conversa com vários CEOs dele lá. O cara veio ontem, veio da Noruega, veio cá para conversar comigo, tratar exatamente disso aqui, desse tema. O que ele disse na conversa? Resumo da ópera. Estou saindo do México, estou saindo da Argentina, estou saindo dos Estados Unidos e quero vir trabalhar com vocês aqui no Brasil. Aqui é o local onde eu quero fazer meus investimentos. Uma empresa que tem o porte da Petrobras, mais ou menos, na Noruega. Aqui, só para mostrar, nós temos, em termos de pesquisa, o investimento da Petrobras é muito grande, fomenta ecossistema, participação de startup, foco de desenvolvimento, todos os maiores computadores da face da Terra estão ali dentro, o supercomputador Dragão. Aqui estão alguns resultados de investimento. O ano passado, depositamos 118 patentes. No ano passado, 118 novas patentes. Recorde brasileiro, tudo isso aqui, disparadamente. E temos hoje, ativo no Brasil e no mundo, funcionando 1.067 patentes ativas, superando. Então, tecnologia na veia, em tudo e tudo. Repito, o homem chega a 300 metros de profundidade e explora petróleo a 7, 8, 9 mil metros de profundidade. Ou muitas vezes tem peça e tem coisas que entrar como se fosse uma linha no fundo da agulha. É isso mesmo. No fundo da agulha tem que entrar ali dentro. Isso tudo é robótica, isso tudo é algoritmo, isso tudo é tecnologia a ver. É o maior centro de pesquisa que existe abaixo da linha do Equador. É esse nosso aqui, lá na Petrobras. Preparado para conhecer o que o futuro nos reserva? Então embarque com a gente numa viagem às profundezas do oceano. Um lugar onde o homem só consegue chegar por meio das mais modernas tecnologias. Bem-vindos ao cenário de produção do futuro. Nosso desafio? Aproveitar todo o potencial que as novas tecnologias, a inteligência artificial e a robótica podem nos proporcionar. Multiplicar nossa geração de valor, acelerando nossas atividades a uma velocidade inédita e aumentando a segurança das nossas operações. Tudo começa com nossas atividades exploratórias. Você sabia que com o impulso da inovação e os mais modernos supercomputadores,
Seremos capazes de identificar com maior precisão onde temos maiores chances de descobrir o petróleo? Com o Big Data, teremos uma grande base de dados que viemos acumulando em mais de 60 anos de história. Uma bússola que nos guiará em direção a novas reservas e aos mais sofisticados modelos de reservatórios já construídos no setor. Buscamos ser a empresa mais ágil da indústria, reduzindo o tempo entre a descoberta de um campo e o início da sua produção, antecipando as receitas desse ativo e melhorando os resultados. Geração de valor que também está na maior eficiência em perfuração de poços, com queda no custo e no tempo de perfuração. São técnicas inovadoras para garantir a integridade dos equipamentos submarinos instalados a 3.000 metros abaixo da lâmina d'água. E ainda uma nova geração de plataformas, mais eficientes, com possibilidade de operação remota, maior capacidade de processamento e menor emissão de gases na atmosfera. Tudo sob medida para operar os superpoços do pré-sal. Campos que eram muito complexos pela alta presença de gás carbônico, agora vão virar sinônimo de eficiência e produtividade com o uso da tecnologia pioneira desenvolvida por nossos cientistas. Já imaginou? Vem aí uma nova era de conquistas, impulsionada pelo que temos de mais valioso. Nossa capacidade de transformar ambição em realidade, inovação em resultado, conhecimento em eficiência, ousadia em geração de valor. Estamos visualizando, foi dito aqui, operar isso remotamente. Bem, estamos concluindo já. A Petrobras contribui com a abertura do mercado e faz investimentos responsáveis. Falo investimento responsável porque já houve investimento não responsável. Sabemos de 4 refinarias, 2 do Nordeste, não passou terraplanagem, uma de Abreu e Lima, uma no Gaslub, lá o Compés ali dentro. Foi investimento, foi feito, gastou R$ 1 bilhão, não foi feito nada. 2 delas nós estamos recuperando, retomando, e 2 delas foram perdidas mesmo. Então, a Petrobras trabalha para que o abastecimento do mercado brasileiro deixe de ser uma preocupação e passe a ser uma oportunidade para todos. Então, está abrindo oportunidade para todos. Que a história do monopólio, não, ela tem interesse que seja, então haja competitividade para baixar preço. E como ela pode exportar, então, se for produzido, se não tiver mercado interno, ela pode exportar o seu produto. Então, não tem perda nenhuma para a empresa da competição. E, para concluir, essas ideias de deixar a Petrobras não exerce um monopólio e tem que praticar preço de mercado conforme a legislação vigente, aquelas 4 leis que eu apresentei a partir da Constituição Federal. A segunda ideia, a aplicação de preço de mercado garante o abastecimento nacional de combustível. Se não tiver preço competitivo, ninguém vai importar mais barato, mais caro para vender mais barato dentro do país, vai faltar combustível no Brasil. A empresa é fiscalizada por mais de 2 dezenas de órgãos e instituições de controle e possui uma robusta governança de conformidade e sustentabilidade. Mostrei aqueles prêmios que a gente tem. Então, não há lugar para aventureiro dentro da empresa hoje. Não sei que muda a legislação, muda a lei, muda a Constituição, e tem. Mas hoje não tem espaço para aventureiro dentro da empresa. A Petrobras retorna para a sociedade os seus bons resultados. Foram apresentados e os senhores viram que a gente retorna. Muito obrigado. Se tiver ainda para uma pergunta. Tecnologia está traindo a gente. Tive um comandante de colégio militar que ia falar: o que você vai fazer se faltar luz? Falei: vou chorar. Meus 13 anos, mas nosso prazer, como coordenador do evento, caber a mim a condução dos debates, né? Vou roubar só um tempinho aqui dos debates para o meu caminho se cruzou com o do general Silvio Luna algumas vezes já, e para mim foi uma honra muito grande, né? Quando eu fui designado para ser o diretor do Departamento de Desporto Militar, comandar o segmento de desporto militar do Ministério da Defesa, né? Eis que chega
para nos chefiar o general Silvio Luna, como secretário de Pessoal, Ensino, Saúde e Desporto, e sempre muito disposto para o trabalho, muito entusiasmado, né, e contagia sempre a gente com isso também, né, ministro? O general, de manhã, passou o Estado-Maior do Exército e, à tarde, primeira reunião de trabalho já com a nova equipe dele. E, sob a liderança do general, o Brasil foi vice-campeão dos Jogos Mundiais Militares, atrás apenas da Rússia, né, que disse que a gente ia perder mesmo, né, que eles não deixariam a gente vencer, e botaram a equipe olímpica, enfim. Aí é uma outra história grande. E isso na Coreia. Né? Isso na Coreia, exatamente. Então, com todo o apoio e liderança do general, a gente conseguiu esse expressivo resultado para o nosso país, né? E calando, né, os críticos diziam que nós tínhamos investido em 2011 nos Jogos do Rio e que seria um fiasco essa participação na Coreia. Mas com todo o apoio do nosso comandante aí, o Brasil teve um expressivo resultado. Depois o general passou a Secretaria-Geral, enfim, voltei para a FAB, e eis que, quando o general foi alçado à posição de ministro da Defesa, e aí também sobre as críticas, né? Fogo nunca foi problema, né? Tiro, né, general? Quando o senhor assumiu como ministro da Defesa, o primeiro-ministro militar da Defesa, tive a honra de ser convidado para compor a equipe dele como secretário-geral do Ministério da Defesa. O que também, para mim, foi mais um período de aprendizagem bastante forte. Então, temos pelo senhor um respeito e uma admiração muito forte, uma inspiração, né, sobre a sua liderança aí. Bom, mas não vou roubar mais o tempo do debate. Nós temos alguns debatedores inscritos, o juiz Alcaraz, da primeira e da terceira, né? Isso. Acho que o microfone vai chegar até ele lá, não é isso? Isso, tá bom. A gente optou por não fazer perguntas escritas, né, para permitir essa interação melhor aí entre a audiência. O juiz está lá, ó. Isso, obrigado. Bom dia, general. Meu nome é Alcides Alcaraz Gomes, sou juiz federal de Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Bom. Eu tenho a seguinte pergunta a fazer ao senhor, como general e como estudioso de combustíveis. A transição da matriz energética, a curto e a médio prazo, quais os reflexos que trarão sobre as potências militares que possuem seus armamentos, via de regra, alimentados por combustível fóssil? Muito obrigado. Obrigado pela pergunta. Essa é a pergunta que o mundo inteiro está fazendo nesse momento. São 12h15 nesse momento, o mundo está querendo ter essa resposta, e não tem. E não tem, porque tudo que estava sendo planejado, colocado, virou de cabeça para baixo, a partir de agora. Hoje o pessoal trabalha com expectativa de que essa guerra termine no horizonte curto, chegue-se ao entendimento, ou chegue-se a uma distensão, para a partir daí saber como vai ficar esse arranjo, essas pedras no tabuleiro. Qual é o rearranjo que vai ter com relação, particularmente com relação à Rússia, que é um grande fornecedor de gás para a Europa, para o mundo inteiro, né? Um grande fornecedor de fertilizantes para o mundo inteiro. Então, a ideia da transição energética é que ela ganhou de uso de combustíveis fósseis. Então, se a janela tinha 2 metros, ela passou a ter 3. Então, essa tolerância, vamos dizer assim, com a transição energética, passou a ser mais curta. Não, mas vai aumentar agora, vai acelerar o processo. A tendência que se vê, pelo menos que vem de literatura e conselho, não é essa. Porque transição energética é caro. Hoje, fazer opção por carro elétrico no Brasil é caro. Fazer a opção sair de tudo de gás com efeito estufa, aí, com combustíveis fósseis, e migrar direto para biocombustível, é caro, isso aí é caro. Então tem uma outra faixa de atendimento que precisa ser feita. Então a tendência disso aqui é que, primeiro, vamos ter uma expectativa. Mas, de qualquer maneira, especificamente a Petrobras, o mundo inteiro está fazendo isso. Abriu-se uma série de projetos, nós colocamos 12,8 bilhões de dólares, criamos uma governança específica, uma gerência específica para tratar disso aí. Ver as oportunidades. Tudo que é possível. Coisa que já é sabido, eólica,
fotovoltaica, solar, o que tiver aqui já está sendo pensado também. Energia que a nossa Marinha domina aí com grande competência, passou a ser uma oportunidade também. Então, vários aspectos estão sendo observados. A produção de energia eólica em terra ou então offshore, isso está sendo analisado. Hoje nós temos, na Petrobras, da ordem de 9 tipos de cenários sendo traçados, onde se coloca recursos e faz pesquisa, para verificar qual é a capacidade disso. Produção de hidrogênio, produção de energia pacífica. Sim, temos capacidade para isso aqui. Isso aí, em termos disso aqui, tem escala para se produzir. Qual é o preço disso aqui? É a grande pergunta. Não adianta ter a capacidade de fazer, se é um preço tão alto que não vale a pena. O país não tem condições de bancar isso ainda. Quando começou a guerra lá no leste europeu, a Ucrânia, a primeira coisa que os Estados Unidos fez foi: vamos abrir as nossas, vamos voltar a produzir carvão. Pô, mas é por isso, sim, mas eu preciso de energia elétrica nesse momento. Então, essa pergunta o mundo inteiro está fazendo. Vamos ver o que vai acontecer, estudar o cenário e ver se eu coloco mais recursos ou não. Ninguém coloca hoje recursos que se vai olhar o valor presente. Ele fica, vai colocar, ele volta ao tempo presente. Quanto custa isso hoje? Isso tem retorno para mim? Isso tem escala para produzir? Então, vou nessa direção, senão, mantenho. A Petrobras hoje está vocacionada para produzir no pré-sal. O grande esforço, ele botou 15 FPSOs, plataforma, colocando quase 80% do seu recurso para tirar o máximo possível daquela riqueza. Porque, enquanto estiver lá, é reserva. Depois transforma em riqueza. E a janela é essa que está aí dentro, a oportunidade. Hoje somos 3% do mundo na produção de petróleo. A tendência de começar a reduzir no mundo é que ele passe a ser 4%, a ser 5%, a ser 6%, a ser 10% da produção do mundo. Porque continua existindo necessidade no mundo de petróleo, vamos dizer assim, de gás. Não sei se respondi a pergunta. Na verdade, é uma grande dúvida isso aí. Eu acho que tinha alguém inscrito ali para fazer a pergunta ali do lado do Gama, não? Por favor. General Luna, eu sou José Maurício, juiz federal da 8ª CJM, que tem circunscrição nos estados do Pará, do Maranhão e do Amapá. Primeiramente, quero parabenizá-lo pela exposição que foi feita, que trouxe a mim vários conhecimentos e uma nova forma de pensar a Petrobras. Mas eu vou lhe fazer uma pergunta simples, não tão complexa quanto a do colega lá de Porto Alegre. O senhor relatou a instalação de 15 plataformas. Né? Eu gostaria de saber se alguma dessas está sendo ou será instalada na costa do Pará ou do Maranhão. Sim. A gente, quando define, tem um posicionamento que está vocacionado para o pré-sal. Mas como nós temos hoje, começando agora, no segundo semestre, a partir de agosto, exploração naquela margem equatorial, então ela começa a ser também, como 3 delas em você construídas, essas plataformas são muito grandes. Produção de 185 mil barris por dia, 200, 225 mil, são grandes. O setor era 50, 60 mil, são plataformas monstruosas. E é possível fazer isso aqui, tem tecnologia para isso, ganha-se espaço, passa-se ao elétrico, tudo em cima de eletricidade, se diminui o tempo de produção, então tem todo um aprendizado tecnológico embutido aí dentro. Ele está pensando até colocar energia nuclear, a tendência aqui para descarbonização de energia nuclear em plataforma, que seja aquelas micro-usinas, pode atender. Tudo isso está dentro do nosso contexto. Então, ela é pensada para ir para um local, mas ela, como é móvel, ela vem, boa parte dessa produção é feita no exterior, trazida para cá, parte é feita no Brasil, temos obrigações de ter alguma parte de investimento feito com o nosso pessoal, quer dizer, com o Brasília, há um compromisso de fazer isso aqui, então ela pode ser migrada para lá, no momento decisivo, só a hora que tiver a necessidade. Tá? Ou então se movimenta outra plataforma, que tem o menor porte, deixa para o pré-sal, que ela tem maior capacidade de produção, e movimenta uma plataforma para outro local. A instalação de uma plataforma local é muito demorada, porque tudo aquilo é fixo depois, e a retirada depois isso acontece. Ser colocado. Então, a possibilidade de existir, sim, existe.
Ok, eu acho que nós temos tempo para mais uma pergunta só. Isso. Por favor, doutor. Por favor, gente. General, não tenho experiência nem vivência nas políticas da Petrobras, mas sou brasileiro. O tal, sinto os efeitos, sinto as influências dessa problemática que a Petrobras está vivendo atualmente. E a partir dessas circunstâncias, eu me recordo plenamente de que, historicamente e culturalmente, a Petrobras não foi criada para ser uma empresa de mercado. Ela foi criada como uma empresa para fomentar o desenvolvimento do país e o crescimento da nossa nação. E, por consequência, estabelecer e ajudar a criar um estado de bem-estar social. Feita essa consideração, eu gostaria de fazer algumas perguntas ao senhor. Quantas refinarias ociosas tem hoje no país? Por outro lado, segundo os dados do processo da Lava Jato, a Petrobras teve um prejuízo de 6 milhões em razão da corrupção. Nesse período, qual foi o lucro da Petrobras? Eu gostaria que o senhor também nos informasse. Terceiro, é o seguinte: a Petrobras teve um lucro de 106 bilhões no ano 2021. Esses 106 bilhões foram distribuídos aos acionistas. Parte desses 106 bilhões, 40 e poucos foram distribuídos ao Tesouro e 50 e poucos aos acionistas, segundo penso, que em sua grande maioria americanos. E eu gostaria de perguntar qual a tributação que incidiu sobre os pagamentos desses dividendos. Quarta, então, é a seguinte: das 7 maiores empresas petrolíferas do mundo, 4 delas são estatais, não são privadas. Por outro lado, a margem de lucro dessas empresas petrolíferas varia entre 6% e 7% de lucro. A Petrobras tem 33%. Pergunto o seguinte: 80% do nosso combustível é produzido pela Petrobras. E os seus custos não são pagos através de dólares, são pagos em reais. E, tendo em vista o tal do PPI, o tal de Programa de Paridade Internacional, é que levou, na minha visão, como eu disse, o senhor não conheço, só quero ouvir do senhor, a essa situação onde a Petrobras, ao fixar o preço do petróleo, faz contato com o porto de Roterdã, para saber quanto está custando o petróleo lá, para fazer a adaptação e fazer a adaptação e a prática do preço do combustível aqui no Brasil. Conforme disse o senhor, eu não tenho conhecimento, mas aproveitando a presença do senhor, eu gostaria de ser esclarecido acerca desses temas que eu levantei. Eu não guardei o nome do senhor, por gentileza, eu não guardei. Eu não guardei o nome do senhor.
Tá, Edmundo. Não, só para saber o nome. Não, só queria saber o nome, tá bom? Tá, obrigado, muito obrigado. O senhor estava presente a essa palestra? Desde o começo? Então dormiu. Porque eu respondi todas as suas perguntas durante a palestra. Respondi todas as suas perguntas na palestra. A única que eu não respondi, quanto a refinaria tem parada no Brasil? Nenhuma. Dividendos e lucro. Dividendos e lucro é uma obrigação legal. Por favor, o senhor senta para eu quero falar. Por favor, o senhor senta que eu quero lhe responder as perguntas. Por favor, senta que eu quero responder as perguntas. Por favor, o senhor senta e fazer a pergunta. Respondi todas as perguntas aqui durante a palestra. Todas as perguntas durante a palestra foram respondidas todas. Sobre a legalidade do dividendo, sobre lucro, tudo isso foi respondido, porque eu sabia que essa é uma dúvida. Agora, o senhor dormiu ou não prestou atenção depois da apresentação, é uma outra história. Eu tenho que fazer a palestra toda de novo, mas ela fica à disposição. Presidente, eu deixo a sua disposição do senhor aí dentro, se quiser passar depois para o nosso lugar. Por favor, deixa eu terminar a minha fala agora, eu estou falando, não lhe interrompi. Eu deixo com o nosso presidente, se ele quiser, ele pode compartilhar com o senhor a palestra, o senhor rever. As respostas estão todas contidas ali dentro. Todas as respostas estão contidas ali. Tudo que o senhor perguntou está colocado. Não faria nenhuma parada. O que tem foram 4 refinarias que foram iniciadas numa época ruim, de maus investimentos, 3 no Nordeste, uma em Recife, que vai ser uma em Pernambuco, a Renés, que vai ser concluída, tem um trem junto com a Venezuela, que é a de Abreu e Lima, e uma no Compércio também está sendo utilizada. As outras 2 não passaram de terraplanagem, o recurso foi roubado, isso está sendo apurado pela Lava Jato e está sendo feito. As outras perguntas todas, com relação a lucro, a dividendo, todas as suas informações são todas equivocadas. O lucro da Petrobras é compatível a investimento. Ninguém tem lucro sem ter investimento. O investimento, que levam 10 anos, falei que com a gota de combustível, chegasse lá na ponta do computador, custava $100, uma molécula. Isso foi apresentado para todos, imagino que, não sei se tem mais ou menos esse tipo de dúvida, imagino que não. Então, as respostas foram dadas, eu não vou repetir, em função do tempo aí, me permita aí o nosso debate, mas é isso aqui. Então, as respostas todas estão contidas nessa recomendação. Obrigado aí pela interferência. Obrigado, ministro. Obrigado, Gesimundo, pela pergunta também. Tá bom? Acho que não temos mais tempos para pergunta e temos uma sequência de eventos aí que à tarde nós retomamos, né? Mas eu convidaria o ministro Almirante Esquadra Puntel para proceder aos agradecimentos ao ministro Silvio Luna. Senhor General Silvio Luna, presidente da Petrobras, coube-me a honra de expressar os agradecimentos ao senhor General Silvio Luna, por proferir com tanta clareza e objetividade esta apresentação sobre a Petrobras, abordando suas características, peculiaridades e visão prospectiva. Sem dúvida, constitui um dos mais relevantes patrimônios socioeconômicos do nosso país, tendo atuação preponderante em diversas áreas, em especial na ciência e na tecnologia. Hoje, parte significativa do nosso desenvolvimento, voltado principalmente às questões de sustentabilidade e autossuficiência, passa pelos resultados dessa notável empresa. Há que se ressaltar sua atuação no cenário de prospecção e exploração de petróleo e gás no nosso mar brasileiro, a nossa Amazônia Azul, em águas profundas e ultraprofundas. O pré-sal é uma das mais importantes descobertas dos últimos anos, pois alçou o Brasil ao patamar dos países com as maiores reservas de petróleo do mundo. Sem mencionar que a empresa, como signatária do Pacto Global da Organização das Nações Unidas, é modelo de gestão fiel aos princípios da boa governança. Dessa forma, General Silvio Luna, agradecemos pelo privilégio que tivemos de ouvi-lo nesse seminário sobre a temática do Brasil em transformação. Muito obrigado, general.
Obrigado a todos pela oportunidade que deu para Petrobras esclarecer o momento. A dúvida a gente pode retomar depois. Muito obrigado pela paciência de vocês. Queremos repassar aos senhores e senhoras informações importantes para esta tarde. Informamos que o restaurante Brasólia, localizado nas proximidades dessa escola, lá haverá mesas reservadas para aqueles que optarem por almoçar aqui por perto. Informamos também aos senhores e senhoras magistrados que as vans do tribunal estarão à disposição para deslocamento para o almoço com a saída da garagem. Queremos agradecer a presença de todos e retornaremos pontualmente às 14 horas, conforme a programação.